Para te explicar agora sobre uma história exclusiva que eu quero contar para vocês e que envolve o São Paulo. O Tricolor vai precisar nos próximos dias dispensar 70 jogadores. Vou repetir porque o número parece meio maluco. São Paulo vai precisar dispensar nos próximos dias 70 atletas de um grupo de 120 jogadores que tem contrato profissional com o São Paulo, mas não fazem parte do elenco principal. Sim, hoje o São Paulo conta com 120 jogadores que não estão entre aqueles que treinam diariamente no CT da Barra Funda e que eram até outro dia aproveitados pelo Fernando Diniz. Agora o São Paulo busca um novo treinador. O Júlio Casares, assim que assumiu a condição de presidente do São Paulo, tomou um enorme susto quando descobriu sobre essa lista de 120 atletas. E já incumbiu o Comitê Avançado de Futebol, o CAF, que é um órgão consultivo, que vai ter a missão a partir de agora, de estudar cada um desses 120 casos. A ideia é manter apenas 50 jogadores, dispensando ou se livrando de outros 70. Poderia ser das mais diferentes formas. Um novo empréstimo, a rescisão do contrato de forma amigável, a dispensa, a venda, vai depender muito de cada um desses casos. Você pode estar se perguntando, pô, Nicola, quais jogadores fazem parte dessa relação de 120 atletas? Alguns estão emprestados a outros clubes, como por exemplo o goleiro Jean, que está emprestado ao Atlético Goianiense e tem proposta de um time de Portugal. Esse pode ser vendido. O volante Hudson, que era titular até o ano passado no Fluminense, acabou perdendo um pouco de espaço e está emprestado ao Flu somente até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o fim do mês de fevereiro. Os atacantes Calazans e Everton Felipe são outros dois jogadores emprestados. Então vai caber a esse comitê avançado de futebol estudar cada um desses casos para dizer quais os 50 que podem ficar e quais os 70 que precisam deixar o tricolor. A boa notícia é que o São Paulo vai utilizar essa grana para reinvestir em reforços para o time principal, algo que deveria ter acontecido bem antes. Não sei como o Leco, o Raí e o Alexandre Pássaro nunca se assustaram com esse número de 120 atletas à disposição, mas que não são utilizados. É bom falar que a maioria, o grosso dessa lista de 120 jogadores é formado por atletas revelados em Cotia e que acabaram não tendo espaço no time principal. A partir dos 16 anos, a maioria desses caras já assinam um contrato profissional, então nessa lista de 120 tem jogadores do Sub-17, tem jogadores do Sub-20, tem atletas do Sub-23 e tem jogadores encostados que estão fora de qualquer um dos planos das várias categorias do São Paulo. São muitos casos diferentes. Não consegui apurar quanto o São Paulo imagina ser capaz de economizar com a dispensa de 70 jogadores, mas a julgar pelos salários dos caras, certamente estamos falando de alguns milhões de reais gastos por mês e que seriam economizados com essas dispensas. Só para completar, queria te contar quem que vai fazer parte desse comitê avançado de futebol. Serão 4 conselheiros: Dorival Decussô, Marcelo Pulpo, Eduardo Alfano e Gabriel Albuchar. Esses 4 conselheiros do São Paulo já foram escolhidos pelo Júlio Casares e vão se juntar a outros 3 ex-atletas, caras especialistas do assunto. Eles ainda não foram definidos, mas a ideia do Júlio Casares era contratar para esse cargo, para esse órgão consultivo, o Kaká, o Edmilson e o Zete. Nenhum dos 3 seria remunerado, tá? Eles aceitariam esse convite com uma espécie de participação mais efetiva no São Paulo, mas sem remuneração. E aí esses 7 integrantes, os 4 conselheiros e mais os 3 ex-jogadores que precisam ser definidos nos próximos dias, eles terão a primeira reunião já na segunda-feira, quando prometem começar a analisar cada um desses 120 casos.